A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo, daremos continuidade ao livro de Esdras e Neemias com a lição 3, o despertamento renova o altar. E o tema tratado hoje será o altar na vida de Josué. Texto base encontra-se em Josué, capítulo 8, verso 30, que diz: Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal. Irmãos, em Josué 8, o Senhor Deus anima Josué para que ele ordene um ataque contra Ai. É muito importante perceber que essa derrota poderia colocar a liderança de Josué em xeque. Além disso, ele mesmo poderia não ficar mais tão confiante para prosseguir na conquista de Canaã. Contudo, a causa da derrota deles havia sido removida do seu meio, e agora o Senhor já estava garantindo a sua vitória. Porém, a estratégia mudaria, não haveria milagres como em Jericó. Em Ai, todo o exército deveria atacar e haveria combate. Os soldados precisariam se esforçar para vencer a batalha. Isso nos mostra, irmãos, que Deus opera em nossas vidas por meio de milagres diretos e por meio de milagres indiretos. Isto é, quando Ele nos ajuda na tarefa a ser executada. Mas isso exige de nós ânimo, perseverança e força. Seguindo a direção do Senhor, eles marcham contra Ai e vencem. Após a batalha, ele levantou um altar e adorou ao Senhor. Esta segunda vitória confirmava que a estrada da promessa de Deus para a conquista da terra seria marcada por vitórias maravilhosas, caso o povo permanecesse em obediência. Com certeza, o ânimo e a confiança de todos estavam em alta depois de dois grandes e importantes triunfos. Como é extraordinário quando deixamos o conhecimento de Deus ter livre acesso à nossa mente e coração. Isso é imprescindível para o nosso desenvolvimento espiritual, pois, embora dificilmente admitamos, muitos dos nossos conceitos teológicos estão em disparidade com a sã doutrina da Palavra de Deus. Por exemplo, sabemos que fomos ensinados desta forma o que Monte Ebal é o monte da maldição. Todavia, isso não significa que ele é um monte amaldiçoado. O que a Bíblia diz é que o Monte Ebal foram proferidas as maldições sobre os povos que infringissem a lei divina. A disfunção entre o que se fazia nos montes de Gerizim e Ebal revelava se o povo estava conforme o concerto que tinham com Deus. Irmãos, precisamos despertar da dormência que se encontra o cristianismo nesses últimos dias. O que estão expondo por aí como sendo cristianismo não passa de um placebo religioso, onde nada é exigido dos que adotam como estilo de vida. Em alguns casos, é um cristianismo que instiga os cristãos a agirem como semideuses, induzindo-os a se comportarem como se fossem iguais a Deus. Em outros casos, é um cristianismo assegurando aos cristãos que Deus está encarregado de todos os problemas, ansiedades e necessidades dos seus filhos, e desta forma, os filhos então, sem nenhuma responsabilidade, lhe pesem sobre os ombros, aguardando desveladamente o derramar das bênçãos. Todavia, o que as sãs doutrinas da Palavra de Deus nos informam de maneira categórica é que, independente de qual monte fossem proferidas as palavras, o homem deve estar ciente de que aquilo que está chegando aos seus ouvidos, como sendo a Palavra de Deus, está condicionado à forma como se tem comportado diante de Deus e do mundo. Bênçãos para que os cumprem e obedecem a palavra de Deus, e maldição para aqueles que o rejeitam. Um fato importante que podemos ver é que quando a maldição é predita,
ela não está amaldiçoando o ouvinte, muito pelo contrário. Ela está alertando o ouvinte a que torne do seu mau caminho e ande na presença de Deus. Como sempre temos falado, nosso Deus, antes que seu cálice transborde, dá todas as oportunidades ao homem, porque o Senhor não rejeitará para sempre, diz a palavra. Da mesma forma são as bênçãos. Quando o Senhor diz que vai abençoar, em hipótese alguma podemos julgar que Ele fará isso de forma indiscriminada. A bênção de Deus está condicionada à forma como temos obedecido a sua palavra. Josué é um ótimo exemplo para nós de um servo obediente. O Senhor tinha lhe dito para estender a mão sobre a cidade, pois estaria entregando em suas mãos. Josué ergueu sua mão e só baixou quando viu o cumprimento da palavra em sua vida. Então você está entendendo o que foi falado? Faz o mesmo e viva prosperamente diante de Deus. Faça tudo o que o Senhor pede. Faça os desejos do coração de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe seu dia. Em nome de Jesus. Amém.